Boa noite a todos, como é que vocês estão? Seja bem-vindo ao canal Fatos e Crimes 2.0. Bom, gente, a história dessa semana que eu tô contando no canal, ela é uma história de um crime muito antigo de 1918 e um crime de 2008. Bom, por que eu decidi contar essa história? Para vocês saberem como é que muda de um ano para outro, ou seja, de anos para outros anos. Bom, gente, então é o seguinte: primeiro detalhe, a investigação naquela época era mais dificílima. E tanto é que era tão difícil que, se ocorresse um crime, a pessoa tinha que ser pego em flagrante. Sabe o que é flagrante? Quando a pessoa é pega cometendo o crime. No caso do José Pistone, se ele fosse pegar e matar Maria Fê e jogar o corpo dela no meio do mato, iria ser muito difícil de descobrir. O porquê? Aquela época não tinha exame de DNA. Mas como caiu no Porto de Santos a mala, caiu nesse convés desse navio, uma cilha, simplesmente a polícia científica já estava de olho. Bom, aquela época não tinha DNA. Então, como que essa investigação era feita? E vemos que temos 3 casos do crime na Galeria de Cristal do livro, em que o livro ele exalta uma parte da investigação. Ou seja, a investigação ela foi bem feita no caso da Albertina Barbosa, que matou Malheiros, no caso do Michel Tradi, que matou Elias Fará, e no caso do José Pistone, que é o tema dessa semana. Gente, o José Pistone, caso do José Pistone, ele é um caso muito interessante. Talvez, se o crime fosse hoje, tinha uma ampla cobertura da imprensa, quer dizer. Por quê? O caso do José Pistone, ele é um crime em que, vamos supor, colocada as circunstâncias do crime, simplesmente foi um crime terrível e um crime que motivou muitas situações. Aquela época, um crime dessa magnitude, um crime de hoje, ele é tratado como, primeiro detalhe, a investigação ela é bem feita. E eu não cito só o caso da Isabela. Toda situação quando envolve um crime em que envolve muito mistério, é feita uma investigação em torno do DNA. Então é o seguinte, o DNA ele vai dizer muito sobre a cena do crime. Mas naquela época não tinha o DNA. Não tinha, vamos supor, se encontrasse uma gota de sangue, ou se alguém chegasse e contaminasse a cena do crime. E quando eu falo contaminar, é muita gente chegar ao mesmo tempo e querer entrar na cena do crime. Gente, toda situação que envolve um crime é isolado. Todo isolamento é possível, porque para que isso não venha acontecer. Ou seja, vamos supor, uma pessoa vai lá e decide fazer a visita na cena do crime. Simplesmente quem não é perito, então, ou seja, o perito, ele vai todo preparado para que não haja outros DNAs. Porque vamos supor, uma contaminação na cena de um crime iria ser muito difícil de descobrir quem é o assassino. Bom, o caso do José Pistone. Aquela época, pelo que eu pude ver nos vídeos que eu assisti e a história que eu li, aquela época teve sim a cena contaminada, porque como que a mala ela caiu no solo do navio, ou seja, caiu no chão do navio, quem estava perto da mala chegou para ver. Mas no caso, como houve toda a investigação, porque eu acho que foi 24 horas daquela época, em que
dentre a queda da mala e o descobrimento de quem matou, levou muito pouco tempo. Ou seja, não daria nem tempo, talvez até, do assassino tentar escapar. E o caso do José Pistone é essa situação. Porque vamos supor, quando a mala caiu, automaticamente a polícia já estava começando a investigar. Gente, agora eu vou partir para algo interessante. Quando o corpo da Isabela caiu do prédio, no outro dia foi aberta uma investigação. Porque, como é que é de praxe, quando, vamos supor, um crime como o do José Pistone ou um crime como o da Isabela acontece, geralmente se abre-se uma investigação. E, gente, quer a condição, porque quando houve essa história em 1928, simplesmente o crime ele foi amplamente divulgado, como eu falei ontem para você. Olha, algo eu vou contar para vocês aqui de interessante. O crime do José Pistone foi além da imprensa brasileira. Por quê? Por que foi além? A imprensa do mundo inteiro cobriu o assassinato bizarro que aconteceu aqui no Brasil. Por que a imprensa do mundo inteiro cobriu? Aquela época não era típico do povo brasileiro de ter uma situação como essa. Aquela época não. Gente, tudo o que acontece no Brasil aqui geralmente é amplamente divulgado pela imprensa lá. E eu vou contar para vocês uma situação. A abertura do canal ano passado foi o caso 174. O caso 174, a imprensa internacional toda ela cobriu o sequestro, porque aquela época não era uma cena comum. Mesmo que seja o ano 2000, e olha, gente, o ano 2000 há um avanço técnico nas investigações muito grande. Por exemplo, se ocorresse um assassinato, ele já teria uma ampla cobertura de como que o assassinato ocorreu. Então, aquela época, em 2000, quando houve o sequestro do 174, a imprensa toda cobria o crime. Gente, de 1928 a 1968, 69, passaram-se anos e anos e anos desde que o crime do José Pistone ele foi coberto pela imprensa. Aquela época teve uma cobertura muito grande. Gente, se o crime do José Pistone ele tivesse acontecido em 1968 e 1969, certeza absoluta que a revista Veja iria cobrir o crime amplamente, como foi o livro O Crime na Galeria de Cristal. Então, eu vou contando para vocês aqui e me passa pela cabeça, vamos supor, se o crime do José Pistone fosse em 1968, 69 ou 2000, a revista Veja ia estar lá. Crime abala a cidade de São Paulo. Crime choca a cidade de São Paulo. Mas, gente, não foi o que aconteceu. E eu já vou explicar no vídeo anterior. Hoje a gente foi. Até daqui a pouquinho.